Que destino me aguarda além do último suspiro? Será que a imortalidade da alma é uma realidade, ou apenas um consolo para uma mente temerosa? E a possibilidade de renascer sob uma nova forma, será uma promessa ou uma mera ilusão? E quanto aos reinos eternos de esplendor ou sombras, o céu e o inferno? Serei acolhido em braços de benevolência ou lançado às profundezas do desespero? Esses enigmas permeiam o pensamento humano, tecendo o véu misterioso que separa a vida daquilo que lhe sucede. Será a morte o ponto final da existência ou apenas a porta de entrada para uma odisseia espiritual desconhecida? Uma pesquisa realizada por uma emissora de TV dos Estados Unidos revelou que cerca de 80% da população mundial acredita na vida após a morte e na imortalidade da alma. Alguns acreditam que, quando o corpo morre, a alma se liberta e é direcionada para o purgatório, onde paga pelos seus pecados até o momento de ir para o céu. Outros creem que irão reencarnar em outro corpo e voltar a viver na terra. Há ainda quem acredite que irão dormir em seus túmulos até a volta de Cristo. Há muita confusão sobre o que nos acontecerá depois da morte. No entanto, toda essa discussão se torna desnecessária quando olhamos para a Bíblia, a palavra de Deus, que nos traz respostas para todas essas perguntas. Antes de começarmos, peço que se inscreva no canal e ative o sininho para receber notificações sempre que publicarmos um novo vídeo. Vamos lá! Primeiro fato: os mortos não podem ter contato com os vivos. Um pensamento comum entre pessoas de diversas culturas e religiões é que os mortos continuam influenciando a vida dos vivos e podem revelar coisas ocultas. Um filme que retrata bem essa ideia é Ghost, Do Outro Lado da Vida. Em Eclesiastes 9, está escrito: quem está entre os vivos tem esperança. Até um cachorro vivo é melhor do que um leão morto, pois os vivos sabem que morrerão, mas os mortos nada sabem. Para eles não haverá mais recompensa, e já não se tem lembrança deles. Para eles, o amor, o ódio e a inveja há muito desapareceram. Nunca mais terão parte em nada do que acontece debaixo do sol. Isso mostra que os mortos deixam de ter qualquer influência na terra e não podem ter acesso aos vivos. Se ouvir alguma história de que um falecido enviou uma mensagem através de um médium, não acredite. A Bíblia diz que Satanás se transforma em um anjo de luz para enganar as pessoas e afastá-las de Deus. Jesus contou na parábola do Lázaro e do rico que existe um grande abismo entre os vivos e os mortos, de forma que não conseguimos acessar os mortos e eles não podem ter contato conosco. Segundo fato: depois da morte, nosso espírito volta para Deus. Em filmes e séries, vemos espíritos de pessoas que ficam vagando pelo mundo, cuidando dos vivos ou lhes causando terror. Também é comum encontrar livros e novelas que falam sobre almas que reencarnaram em outros corpos. Mas tudo isso é ilusão. A Bíblia nos garante que, ao morrermos, nosso corpo volta ao pó, como era no início, e nosso espírito volta para Deus. Está escrito em Eclesiastes 12:7. O pó volte à terra de onde veio, e o espírito volte a Deus, que o deu. Quando Jesus voltar, seremos transformados e estaremos com Ele em nossos corpos, onde poderemos tocar as pessoas que amamos, reconhecê-las e até nos alimentarmos. Isso fica claro em Lucas 24, quando Jesus, ressuscitado, apareceu aos discípulos e disse: por que vocês estão perturbados e por que surgem dúvidas em seus corações? Vejam as minhas mãos e os meus pés. Toquem em mim e vejam. Um espírito não tem carne nem ossos, como vocês veem que eu tenho. Terceiro fato: quando o cristão morre, vai direto para a presença de Jesus. Se você já entregou sua vida a Jesus e o recebeu como Salvador, sua alma vai para onde Cristo está quando você morrer. Foi o que Cristo disse ao ladrão crucificado ao lado dele: hoje você estará comigo no paraíso. Na Bíblia, a palavra paraíso e a expressão seio de Abraão simbolizam o estado de felicidade e descanso após a morte para os fiéis. Estevão, pouco antes de morrer, viu Jesus em pé no céu à direita de Deus, pronto para recebê-lo. Ele disse: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Isso mostra que, ao morrer, o espírito dos cristãos vai imediatamente para a presença de Jesus. O apóstolo Paulo, no final de sua vida, aguardava ansiosamente estar com Jesus e disse: desejo partir e estar com Cristo, o que é muito melhor. Isso indica que, no momento da morte, o espírito do cristão vai para junto de Cristo. Quarto fato: os corpos dos cristãos dormem depois da morte.
A palavra dormir na Bíblia tem dois sentidos. Primeiro, refere-se ao repouso diário. Segundo, trata da morte do corpo, como aconteceu com Lázaro, ressuscitado por Jesus 4 dias após morrer. Em João 11, Jesus disse: "Nosso amigo Lázaro adormeceu, mas vou até lá para acordá-lo." Seus discípulos responderam: "Senhor, se ele dorme, vai melhorar." Jesus tinha falado de sua morte, mas os discípulos pensaram que ele estava falando do sono. Então, Jesus disse claramente: "Lázaro morreu." Na Bíblia, a palavra dormir se aplica somente aos cristãos. Em 1 Tessalonicenses 4, 13 e 14, está escrito: "Irmãos, não queremos que vocês sejam ignorantes quanto aos que dormem, para que não se entristeçam como os outros, que não têm esperança. Se cremos que Jesus morreu e ressurgiu, cremos também que Deus trará, mediante Jesus e juntamente com ele, aqueles que nele dormiram." Os corpos dos fiéis são descritos como dormindo até a volta de Jesus, quando serão ressuscitados e transformados. Quinto fato: os corpos dos cristãos acordam na volta de Jesus. Após o soar da última trombeta no fim dos tempos, os corpos físicos de todos os cristãos que morreram ressuscitarão, serão transformados e se tornarão incorruptíveis. Viveremos com Cristo e governaremos com Ele em seu reino na terra. Em 1 Coríntios 15, Paulo escreveu: "Eis que lhes digo um mistério: nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados, num momento, num abrir e fechar de olhos, ao som da última trombeta. Pois a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Nossos corpos físicos, que são mortais, serão transformados em imortais. Quando a última trombeta soar, todas as partículas dos corpos dos fiéis se reunirão e se apresentarão ao Senhor. Os corpos ressuscitados se encontrarão com os corpos daqueles que estiverem vivos quando Jesus voltar, e todos terão corpos glorificados como o de Jesus." É normal ter dúvidas e medos sobre a morte, pois não sabemos ao certo o que acontecerá quando nossa vida na terra acabar. No entanto, a palavra de Deus nos traz conforto. A morte não é o fim. Jesus morreu e ressuscitou para que todos os que creem nele possam ter vida eterna, onde não haverá mais morte, dor ou sofrimento. Creia na promessa de Cristo: "Eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá, e quem vive e crê em mim, não morrerá eternamente." A fé na ressurreição e na vida eterna não é um mero consolo, mas a base para uma vida vivida com esperança, propósito e amor incondicional. Mesmo enfrentando as incertezas da vida e a inevitabilidade da morte, podemos nos apegar à promessa de Jesus. Essa fé nos oferece uma perspectiva diferente, transformando o fim aparente em um novo começo repleto de esperança e promessas. Podemos viver plenamente, sabendo que nossas experiências são parte de uma jornada maior que não termina aqui. A paz que excede todo o entendimento guardará nossos corações e mentes em Cristo Jesus. Amém.